por longos dias. Boa noite, saudamos a todos, muito bem-vindos, e queremos ter um momento de reflexão hoje na Palavra de Deus que vai nos dirigir ao Jesus, que é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, ele que se sacrificou por nós e nos chama para o seu rebanho. O convite de Deus para hoje, para que nós estejamos juntos no rebanho de Cristo. Esse é um chamado da graça de Deus para nós, pecadores. Queremos iniciar esse momento dizendo as palavras da invocação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Agora que perdoados estamos, podemos abrir a palavra e ouvir aquilo que Deus tem nos dizer. E hoje, no Salmo 23... O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Vamos cantar. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é e por todo sempre há de ser. Amém. Nós, Senhor, pedimos que nos abençoes para que a Tua palavra produza frutos em nosso coração. Abençoa, Senhor Deus, cada um que ouve e acompanha este culto na internet. Dá-lhes a graça de viver uma vida debaixo da Tua ordem, das Tuas bênçãos, que possamos ser obedientes como ovelhas do bom pastor. Esteja conosco, ó Deus, abençoa-nos em nome e por amor de Jesus. Amém. A palavra que nós queremos meditar nesta noite é a palavra que está em João capítulo 10. João capítulo 10, versículos 1 a 10. E ali diz assim: em verdade lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque o reconhecem a voz dele, mas de modo nenhum seguirão o estranho. Pelo contrário, fugirão dele. Porque vós, os estranhos, Jesus fez esta comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Então Jesus disse mais uma vez: em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida
e a tenham em abundância. Até aqui a palavra. Que o Deus Espírito Santo nos abençoe nessa meditação. Amém. Estimados irmãos, irmãs em Cristo, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós agora e sempre. Amém. Estimados irmãos, esse texto falando do bom pastor Jesus está colocado aqui no capítulo 10 para mostrar aos fariseus o que realmente um bom pastor faz. No capítulo 9, Jesus denuncia a cegueira dos fariseus que queriam derrubar a fé daquele cego de nascença que foi curado e encontrou a fé em Jesus Cristo. Aqueles fariseus deveriam ter demonstrado compaixão com aquele jovem. Mas ele foi excomungado, foi expulso da congregação. Eles demonstram que não eram os verdadeiros pastores, não cuidavam do seu rebanho. Eram, na verdade, ladrões e salteadores. O povo de Deus do Antigo Testamento já havia sofrido nas mãos de líderes corruptos. E os profetas anunciaram que as ovelhas aflitas do Senhor Jesus seriam salvas pelo verdadeiro pastor. E esse verdadeiro pastor veio. Jesus veio. Ele veio para alimentar as suas ovelhas com a palavra do Evangelho, palavra de salvação. Ele veio e se identifica com o seu povo, com as suas ovelhas. Esse texto de João 10 relata uma realidade muito própria dos tempos de Israel. Os pastores de ovelhas se uniram numa espécie de associação, se uniam para construir um grande curral para as suas ovelhas. Então eles todos guardavam juntos o seu rebanho. Era um rebanho num mesmo curral, misturados. Havia um porteiro que cuidava de tudo. E ele só permitia a entrada do dono das ovelhas. E os pastores chegavam, então, chamavam as suas ovelhas pelos nomes. As ovelhas conheciam a voz do seu dono e iam com ele. Então Jesus está dizendo aqui que ele é o dono das ovelhas e chama as suas ovelhas pelo nome, e aquelas que são dele vêm. Jesus nos conhece pelo nome. Isso quer dizer que ele sabe quem realmente nós somos. O nosso nome nos identifica diante de Deus, pois ele conhece o nosso verdadeiro eu. E esse eu que muitas vezes nós tentamos esconder atrás de um disfarce, às vezes até de um sorriso. Hoje, nesse tempo de pandemia, se está exigindo o uso de máscara. É algo assim estranho, mas a gente percebe que por trás da máscara ninguém sabe quem está. Muitas vezes nós usamos outro tipo de máscara. Seja para esconder quem nós somos, ou para não sermos revelados. Mas Jesus conhece quem está por trás da máscara. Jesus conhece o coração daquele que quer se esconder. Ele conhece as nossas feridas. Ele conhece as nossas debilidades e fraquezas, que escondemos às vezes atrás de um sorriso. Ele conhece as tentações com as quais nós passamos, as lutas que nós temos contra o próprio pecado. Muitas vezes nós queremos manter isso escondido. Mas Jesus conhece, porque ele conhece as suas ovelhas. Ele conhece você. Diante de Deus nós não precisamos esconder ou colocar uma máscara. Por isso, porque ele conhece cada um de nós, ele vem em busca de cada um de nós. Ele veio para buscar as suas ovelhas. Ele quer trazer cada uma delas, você e eu, para o seu rebanho,
para o rebanho que lhe pertence. Ele vai nos levar para onde há pastos verdejantes, águas de descanso. Sim, irmãos, que coisa boa é pensar que Jesus nos conhece no fundo do nosso coração. Ele conhece as suas ovelhas pelos nomes. Mas também as ovelhas aprendem a identificar a voz do bom pastor, a voz do Evangelho. E elas seguem o Evangelho, elas obedecem ao chamado de Jesus. Quando o pastor chama, aquele que são suas ovelhas lhe respondem, mesmo quando estão se desgarrando. Ele continua chamando os pecadores ao arrependimento. Ele continua chamando você ao arrependimento, pois Ele quer cada um de volta ao seu rebanho. Ele quer oferecer o perdão e a paz. Ele quer oferecer a vida eterna. Pois Ele continua chamando, hoje também, através desses meios, através da palavra anunciada na internet. Jesus chama também você e eu. Vinde, venha, vinde a todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nessa palavra, Jesus se identifica como a porta das ovelhas. Eu sou a porta das ovelhas, ele disse. Mas não é uma porta qualquer. É a única porta. A única e verdadeira porta pela qual se pode entrar no reino de Deus. As demais portas, elas conduzem para a morte. Nenhuma porta, nenhuma vida fora de Cristo tem salvação. Só Jesus oferece vida. E Ele oferece vida abundante. Como Ele declara, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Não é verdade que nós todos queremos essa vida abundante? Não é verdade que nós queremos uma vida boa? Mas qual é os meios? Aonde nós estamos buscando esta vida boa, essa vida abundante? Alguém fez uma poesia para dizer como é que foi a experiência dele. Ele disse: tentei os prazeres, mas só consegui decadência e destruição. Tentei a bebida, mas encontrei a doença. Tentei a descrença, mas ela me levou ao desespero. Tentei a ciência. Tentei o intelectualismo, mas isso não satisfez o meu coração. Tentei de tudo. Tentei outras portas, mas elas me levaram a uma prisão escura, a uma prisão opressiva de futilidades e desesperança. Sim, esse é o caminho daquele que escolhe outra porta. Jesus adverte nessa palavra, esses caprichos e fantasias são obras dos ladrões e salteadores, que querem nos convencer a seguir por esse caminho. Não trazem vida abundante, não trazem vida feliz, só levam à morte e destruição. Mas, meus irmãos, há uma porta que conduz para fora dessa escuridão do mundo. Uma porta que conduz para onde há luz e verdadeira alegria. A vida abundante. Essa porta é Jesus. Jesus é a entrada para a vida abundante, porque Ele venceu os ladrões e salteadores. O apóstolo Pedro traz uma palavra importante para aqueles que querem escolher esta porta, para aqueles que querem andar no caminho da salvação, para aqueles que reconhecem que Jesus venceu os ladrões e salteadores. Ele diz lá no capítulo 2, versículo 24 e 25: carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fomos sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas,
Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo das vossas almas. Isso, irmãos, Jesus se torna a porta de entrada que conduz à salvação, o pastor e bispo das nossas almas. É o caminho, é a verdade, é a vida. E ele declara: ninguém vem ao Pai senão por mim. Estimado irmão, você quer ter uma vida abundante, uma vida verdadeiramente feliz? Receba o Senhor Jesus Cristo. Reconheça a Cristo como o seu bom pastor. Ouça a sua voz, siga-o. Ele vai te levar aos pastos verdejantes, às águas de descanso. Ele vai refrigerar a sua alma. Ali, a vida abundante. Na sua presença, nós podemos ter vida de paz e verdadeira alegria. E enfrentar esse tempo em que vivemos. Pois declara lá o Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Irmãos, que possamos desfrutar dessa vida que Jesus traz, da vida que ele veio trazer, uma vida abundante, vida de paz, de alegria no Espírito Santo. Creia nesse Cristo, receba esse Cristo no seu coração, reconheça esse Cristo como seu Senhor e Salvador. Amém. Crie em mim, ó Deus, um puro coração e renove em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. A dar-me alegria da tua salvação e sustém-me com voluntade, Espírito. Amém. Queremos nesse momento também nos dirigir a Deus em oração. Ó Senhor nosso Deus, amado Pai, muito obrigado por este momento em que a tua palavra nos consola. Obrigado porque tu és aquele que é o bom pastor, aquele que cuida das suas ovelhas, aquele que conhece o seu rebanho e sabe cada uma delas, conhece cada uma delas pelo nome e sabe das dificuldades que cada um vive. Nós sabemos, ó Senhor Deus, que há muitas dificuldades na vida de cada um, especialmente nesse tempo de pandemia. Nós suplicamos, ó Deus, que nos conceda a graça de superar esse momento e sermos preservados em vida. Ó Senhor Deus, livra-nos desse vírus e dá-nos a graça de fazer tudo o que for possível da nossa parte para que evitemos o contágio. Abençoa, ó Deus, todos aqueles que estão lutando no fronte para evitar esse mal maior, especialmente pensando nos médicos, enfermeiras e todos aqueles que lidam de uma certa forma com os infectados. Cuida desses, ó Senhor Deus. Dá-lhes a graça de serem firmes e esperançosos, que tu vais cuidar de cada um. Tu tens cuidado do teu rebanho. Tu tens cuidado da tua igreja. E nesse tempo, ó Senhor Deus, em que as portas da igreja estão fechadas, nós clamamos a ti, ó Senhor Deus, que tu, como aquela porta das ovelhas, possa continuar abertas para nós. Ó Senhor Deus, que nós possamos continuar entrando por esse caminho, o caminho que é a verdade e a vida. Dá-nos a certeza, ó Senhor Deus, da salvação. Aumenta-nos a fé e dá-nos conhecer-te e ouvir unicamente a tua voz, pois este é o único caminho
para estar no rebanho de Jesus Cristo. Abençoa, ó Deus, a nossa congregação, a toda a nossa paróquia, abençoa as igrejas pelo Brasil afora, todos aqueles que estão preocupados em proclamar o Evangelho mesmo nesse tempo. Ó Senhor Deus, abençoa aqueles que ouvem, que estão acompanhando pela internet. Dá-lhes ouvir e aprender, ouvir e obedecer. Seja no coração de cada um, ó Senhor Deus, abençoando e trazendo a paz verdadeira, a vida abundante, que nós buscamos em Ti unicamente. Esteja com cada um de nós, ó Senhor Deus, em nome e por amor de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Tenham um domingo feliz, uma nova semana muito abençoada. Boa noite.